Flamengo tem segundo resultado ruim na sequência e eu vou trazer um corte da mídia esportiva repercutindo esse empate do Flamengo que saiu com gosto amargo, um gosto de derrota. Você vai ver o que a mídia esportiva está repercutindo nesse empate, está largando um aço, está criticando mesmo o time milionário do Flamengo que não conseguiu desenvolver, principalmente no segundo tempo. Vou deixar o crédito do vídeo aqui na descrição, já vou te pedir para você tacar o dedo no like. Se você gostar desse vídeo, vai deixando a sua opinião nos comentários. Nath, tudo bem? Boa noite. Um Flamengo que vai com tudo para o Campeonato Brasileiro. É o principal objetivo na comparação com a Copa do Brasil, podemos falar depois de Libertadores também, mas o Flamengo pensa em Campeonato Brasileiro mais do que em Copa do Brasil, vai com o seu time principal e ainda assim não consegue uma vitória jogando na Arena Castelão. Empate em 1-1. O resultado foi ruim? Tudo bem, Marcela? Boa noite a você, boa noite. Rapazes, fã de esporte. Resultado pro que pensa para a temporada, olhando para a construção do jogo, foi ruim. Poderia ter feito um resultado melhor, o Ceará foi buscar melhora na segunda etapa, mas a gente vai destrinchar muito isso aqui ao longo dessas próximas horas. Mas é isso, Marcelo, é um Flamengo que não tinha algumas peças, hoje o Pedro não joga, né? Mas se a gente for olhar para o elenco do Flamengo, para quem estava à disposição e quem jogou, o Samuel Lino hoje começando como titular, sim, a expectativa era muito grande, né? O Samuel Lino não faz um primeiro tempo absurdo, daquele que encheu os olhos em relação à entrada dele no jogo contra o Atlético Mineiro na segunda etapa, né? O jogo de ida da Copa do Brasil. Mas é um Flamengo que tem recurso, um Flamengo que encontra algumas alternativas ao longo do jogo. Mas demora demais para finalizar, às vezes até um pouco de preciosismo para chegar na área tocando e tentar uma finalização. E o Ceará melhora muito na segunda etapa e vai atrás do resultado. Pois é, mostramos aí então os gols da partida com o Arrascaeta, deixaram o Arrascaeta livre. Aí não tem jeito, ele vai lá e marca, faz 1-0 e depois o Ceará consegue um empate com o Pedro Raul. Depois da cobrança de escanteio, o Pedro Raul consegue cabecear e fazer 1-1. Fala, Breiler, tudo bem? Beleza, Marcela. Boa noite. Boa noite. Resultado lá na Arena Castelão, como é que você viu? Boa noite, Silas. Boa noite, Nath. Boa noite pro Fã de Esportes. Olha, eu vejo o resultado do Flamengo, de certa forma, um pouco frustrante, porque pelo primeiro tempo, estava desenhada a vitória do Flamengo. O Flamengo jogou e se impôs para isso. Foi um encontro do time que tem a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro com o time que fica mais com a bola, que é o Flamengo. E, naturalmente, a gente viu esse desenho em campo no primeiro tempo. O Flamengo com muita posse, tentando gerar jogo, principalmente do lado esquerdo com Samuel Lino, Emerson Royal aparecendo como titular pela primeira vez. Sem o Pedro, o Arrascaeta se aproximou do Bruno Henrique, né? Ele era praticamente o segundo atacante, o jogador mais perigoso do Flamengo. O Plata, nos deslocamentos que fazia, conseguia gerar espaço. E sai o gol do Flamengo numa jogada clássica já do Léo Pereira, né? Uma enfiada de bola genial dele, de um zagueiro que faz esse papel como praticamente um volante criativo, o tal camisa 10 da zaga, acha o Plata, que dá assistência perfeita para o Arrascaeta. E pelo desenho do jogo, eu esperava mais controle do Flamengo no segundo tempo. É natural que o Ceará, jogando em casa, apoio da torcida, Castelão lotado, fosse sair mais, fosse tentar pressionar mais o Flamengo, né? O Léo Condé consegue muito mexer na postura da equipe pro segundo tempo, mas o gol sai de uma bola parada. Um vacilo do Rossi, né? Antes um vacilo também do Léo Pereira, o escanteio sai dessa forma, né? O Léo tenta driblar ali quando era uma bola para afastar, fazer o simples. O Léo Pereira acabou complicando e sai num erro individual novamente. Para mim é uma escolha ruim do Rossi, sai atabalhoado ali, não era uma bola de sair, né? Quando você sai nessa bola precisa ter muita convicção. O Pedro Raul marca o gol de empate e novamente, já tinha sido assim no meio de semana contra o Galo pela Copa do Brasil, um erro individual pune até então uma atuação bastante aceitável do Flamengo por ser fora de casa, mas eu vejo que o Flamengo vai lamentar esses 2 pontos perdidos para o Ceará, porque teve controle, teve posse e até mesmo uma produção ofensiva no primeiro tempo suficiente para sair com a vitória e não conseguiu sustentar no segundo. Fiquei com a impressão até que como o Rossi dá a entender que ele vai sair do gol, os zagueiros eles dão uma parada ali, tipo, o goleiro vai chegar. É sua. Né? É sua, e aí não é o que acontece, o Pedro Raul consegue o cabeceio e consegue um empate em 1-1. Bom, agora o Flamengo vê o Cruzeiro muito, mas muito próximo no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, 37 pontos tem as duas equipes, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Deixa eu colocar as estatísticas dessa partida, da partida do Ceará contra o Flamengo, números interessantes, um primeiro tempo do Flamengo realmente um Flamengo muito melhor, e aí o segundo tempo o Ceará consegue igualar e aí consegue a eficiência de fazer o gol. Bom, posse de bola, segue a posse de bola muito baixa do Ceará, mais eficiente, como eu falei, 32% a 68%, finalizações 9-14 do Flamengo, finalizações no alvo 4-4, aí grandes chances 4 do Flamengo e apenas uma do Ceará, ações na área rival 11-16 para o Flamengo e passes certos 208 e 550. O maior erro do Flamengo, Silas, é não conseguir ampliar esses placares e fazer já 2 ou 3-0, que era o que teve a oportunidade no primeiro tempo, ou erra na defesa? Eu acredito que, primeiro, não é fácil, né, Marcela, Nath e Breiler,
Quando você recebe tantos bons jogadores, num espaço curto de tempo, você colocar todo mundo, colocar para jogar é fácil. Difícil é esse entrosamento, por melhores que eles sejam. São excelentes jogadores, jogadores caros, jogadores que vieram com nome para substituir outros que saíram, mas o Flamengo, isso você, em qualquer time, não é só no Flamengo. E aí, se você tem as oportunidades e não aparece, como, por exemplo, o Arrascaeta consegue simplificar, mas ele já está aí há muito tempo, ele já tem a frieza de um camisa 10. Quantos anos faz que o Arrascaeta é o camisa 10 absoluto titular, né, da camisa 10 do Flamengo? Então, os outros não têm essa mesma frieza, tranquilidade. A gente tem que lembrar que o Plata, ele aparece no jogo contra o Atlético Mineiro a Copa do Brasil passada, no Mineirão, que ele faz o gol ali, e ali aparece o Plata, começou a tomar espaço no time. Então, assim, por mais que o Emerson Royal tenha estreado, como disse o Breyle, jogadores como o Léo Pereira e o Ortiz, que estão titulares ali, jogadores de seleção brasileira, não é fácil, principalmente no calor de Fortaleza, contra um Ceará de um Léo Condé que está armando muito bem o seu time e que foi feliz no segundo tempo, em pressionar, não desistiu, teve já uma bola na trave do Mugni, que na volta quase o Ceará faz o gol de empate, e nessa saída falsa do Rossi, que o Breyle já lembrou bem, o Pedro Raul, pouco aproveitado no Corinthians, assim como o Everaldo no Fluminense, está ressurgindo como centroavante que é, e botando a bola para dentro, que é o que ele sabe fazer bem. O Pedro Raul já tem 7 gols no Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta tem 10 gols também, é um momento muito artilheiro do Arrascaeta, daqui a pouco vamos falar mais sobre ele. Ô Nath, qual o principal erro deste Flamengo neste empate contra o Ceará, com o Ceará? É tentar entender o repertório adversário, porque o Ceará no primeiro tempo marca com as linhas no seu campo de defesa, né? Posiciona o seu time no seu campo de defesa e dá ao Flamengo a oportunidade ali de muitas vezes até atrair essa primeira linha para conseguir encontrar espaço e trocar passes rápido. O primeiro tempo do Flamengo foi bom, não foi ruim. É aquilo que a gente vai falando, é muita produção e pouca efetividade. E aí você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar com seus atacantes, você tem hoje um repertório maior de peças para você mexer. E aí no segundo tempo o Ceará sobe, vai fazer pressão na saída de bola, assim como o Galo fez. E isso mostrou muito eficiente, o Flamengo tem tido dificuldades. Acho que falta entender um pouco mais o jogo, Felipe, da dinâmica que oferece os adversários. Quando você tem pressão em linha alta, o que você vai ter de repertório para te oferecer? Ele coloca o Saul, que é um cara de um controle e de uma distribuição de jogo e uma visão de jogo muito interessante ali pelo lado direito. Ele sai do lado direito para dentro, né? Mas é isso, assim, ele encontrar nas peças que ele leva para a disposição do jogo, entender o que o adversário muda ao longo da partida, e não necessariamente só mudança de peças, mas você reestruturar taticamente o time. O Flamengo ele encontra muita dificuldade com times em zona baixa de marcação, mas também encontra dificuldade nessa pressão em linha alta que os times adversários fazem. Ele vai ter que encontrar um equilíbrio disso. E vai ser sempre assim, mais ou menos com o Flamengo, o adversário sabe quem é o Flamengo, é um time mais forte contra a maioria, contra todos os times do Brasil, e vai ser mesmo assim que e era natural os outros que o time times vão sentisse defender, fisicamente também, né? Teve também, um confronto tem. dificílimo com isso uma também. vitória, né, Márcio? Fora contra o Cruzeiro, né? Sim. Vem de vitória. 2-1, 2 gols do Galeano, então assim, vinha com moral também, não era um jogo simples pro Flamengo também, né? O que o Felipe Luiz não conseguiu ver do jogo do Ceará, o Ceará conseguiu ver do jogo do Felipe Luiz? Foi isso que você imaginou? Porque é um segundo tempo do Flamengo muito diferente do primeiro tempo. O Flamengo, no primeiro tempo, muito solto, à vontade, jogando, e o Ceará completamente preso, sem saber o que fazer. No intervalo, olhando, inclusive, o mapa de calor do Flamengo, pensávamos assim, olha, o Ceará e o Léo Condé, ele vai ter de encontrar alguma forma de soltar esse time. O time do Ceará, ele vai ter de, até porque agora já estava perdendo de 1-0, vai ter de encontrar um jeito de soltar o time para conseguir um empate. É isso que o Léo Condé consegue enxergar? Marcela, eu tenho a impressão, pelo plano de jogo do Felipe Luiz, até pelo momento que a gente está do calendário, o Flamengo foi para Fortaleza para resolver o jogo no primeiro tempo. Sim. E a partir daí, descansar, rodar mais para se preparar para o jogo da Copa do Brasil contra o Galo em Belo Horizonte. E o empate não serve lá, hein? Exato. Mas o Flamengo tinha para mim essa ideia de, olha, vamos jogar o suficiente para vencer, sair com 3 pontos, o justo. E no primeiro tempo, isso acontece. O Flamengo não foi brilhante, o Flamengo não foi super envolvente, mas teve o controle o tempo inteiro, não sofreu, poderia ter sido um pouco mais contundente ali nas oportunidades que criou. O Arrascaeta funcionando muito bem, novamente ali, quando o Arrascaeta participa mais como segundo atacante do que como articulador, ele tem rendido melhor. E o Arrascaeta também tem rendido melhor sem o Pedro. É curioso isso, os dois já renderam muito bem juntos, mas hoje, em determinados momentos, pela forma como o Flamengo joga, o Pedro ocupa alguns espaços que o Arrascaeta preenche quando o centroavante não está em campo. Então é algo que deixa também uma lição para o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem insistido com essa volta do Pedro, né? Só não joga hoje porque está suspenso, mas o Flamengo com o Arrascaeta, esse Arrascaeta mais goleador, Arrascaeta que pisa mais na área, para mim tem
se identificado melhor com um ataque mais móvel. É algo também para o Felipe Luiz considerar, até mesmo para o jogo do meio de semana, né? É bom ter o Arrascaeta decisivo, o Arrascaeta com faro de gol, e ter um centroavante mais fixo ali acaba tirando esse espaço. No segundo tempo, quando sai o Arrasca, o Flamengo cai, mesmo a Nath pontuou, né? O Saul é um bom jogador, mas não tem esse nível de influência nas ações ofensivas como o Arrascaeta. O jogador para substituir o Arrascaeta provavelmente vai ser o Carrascal, que ainda não estreou. Olha esses números do Arrascaeta nos primeiros 45 minutos, né? Os minutos que ele esteve em campo. Teve um gol, 4 finalizações, 1 no alvo, 2 grandes chances, 4 ações na rival, 5 duelos vencidos e 5 faltas sofridas. No ranking do jogo, ele é primeiro em absolutamente tudo nesses primeiros 45 minutos. Ele sai fazendo uma careta, sentindo ali alguma dor muscular. Vamos ficar de olho, e qualquer informação que nós tivermos do Arrascaeta, é claro que nós vamos trazer para vocês aqui neste Sport Center, para saber se é só apenas um incômodo depois de 45 minutos de partida. Mas imagina que o Felipe, Marcela, provavelmente tiraria o Arrascaeta mesmo em boas condições para poupá-lo para o meio de semana. Sim, imagino que sim. É que chama a atenção que quando ele cai, ele põe a mão na posterior, né? Na posterior da coxa, e fica aquela preocupação. Bom, falando do Arrascaeta e do Arrascaeta com Pedro e a função que muda quando o Pedro entra. Ele não é tão goleador quando o Pedro entra, mas ele faz funções, e funções muito importantes ainda para o Flamengo. Talvez ele não faça o gol que chama mais atenção, mas ele não diminui o jeito de jogar, a intensidade de jogar no Flamengo. Ele continua sendo esse jogador super importante. Ele ainda é esse jogador que todo mundo olha e fala assim, não tem como você encontrar esse substituto, mesmo com tantos atletas chegando, mesmo com tantos reforços chegando nesse Flamengo. Mas que com o Pedro, e como o Pedro não está nessa fase tão goleadora, é de se pensar, é do Felipe Luiz olhar e falar assim, o que é mais importante para mim? É colocar o Arrascaeta e tirar o Pedro, até fazendo essa substituição entre um e o outro, ou colocar o Pedro e deixar o Arrascaeta fazendo funções importantes, que é o que ele consegue fazer, inclusive ajudando na marcação? Essa foi a repercussão desse empate do Flamengo. O Flamengo poupou no meio de semana para poder jogar com força máxima no final de semana contra o Ceará, porque o brasileiro é prioridade da diretoria do Flamengo, e acabou empatando contra o Ceará, e o Flamengo está sendo muito criticado, assim como foi na derrota para o Santos fora de casa. O Flamengo vem oscilando muito dentro das partidas, como foi essa onde o Flamengo conseguiu jogar muito bem no primeiro tempo, mas no segundo parecia que o time estava todo remendado, parecia que não tinha nem treinado no segundo tempo, parece que a tática ficou meio bagunçada, e a mídia esportiva criticou bastante. A mídia esportiva, né, leva sempre em conta o investimento do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. O Flamengo está devendo para a torcida? Comente aqui, que a sua opinião é muito importante. E claro, se inscreve no canal para você não perder nada dos principais times do Brasil. Aqui tem notícia de futebol todo dia. Tá com tudo no like para ajudar o trabalho, e tamo junto.